Se uma mulher te deseja, mas luta contra o que sente, ela não diz isso em palavras, ela demonstra em conflitos. E a maioria dos homens interpreta esses sinais da forma errada, afastando exatamente quem já estava emocionalmente envolvida. Neste vídeo, você vai entender por que algumas mulheres entram em um combate interno entre desejo e controle, e como o homem estoico se torna ainda mais atraente justamente por não reagir, não pressionar e não implorar por clareza. O que parece confusão, na verdade, é a atração reprimida tentando não perder o controle. Se você já sentiu que uma mulher se aproxima, depois se afasta, demonstra interesse mas nunca se entrega por completo, este conteúdo vai abrir seus olhos. Não para você correr atrás, mas para você manter postura, presença e domínio emocional, exatamente o que intensifica o desejo dela. Agora me diga nos comentários, com sinceridade, você já viveu uma situação em que ela demonstrava tudo menos coragem de assumir o que sentia? Ou você percebeu esses sinais tarde demais? Comente sua experiência. Eu leio todas. Quando você observa esse movimento de aproximação seguido de afastamento, muita gente interpreta como confusão, joguinho ou falta de interesse. Mas a verdade costuma ser mais profunda e é exatamente por isso que esse sinal gera tanta dúvida entre os homens. Esse vai e volta emocional quase nunca nasce do desinteresse. Ele nasce do conflito interno entre desejo e medo. Ela sente, mas ao mesmo tempo teme perder o controle, se expor demais ou se apegar a alguém que não consegue ler completamente. Esse comportamento cria uma tensão silenciosa. Quando ela se aproxima, há conexão, troca emocional, curiosidade e presença. Quando se afasta, não é porque você fez algo errado, mas porque o sentimento ficou grande demais para ser administrado com segurança. É como se ela desse um passo à frente e logo depois precisasse recuar para respirar e se reorganizar internamente. Homens atentos percebem que esse padrão não é aleatório. Ele se repete. Surge logo após momentos de intimidade emocional, conversas mais profundas ou situações em que ela se sente vista de verdade. O afastamento funciona como um mecanismo de defesa, não como rejeição. E a forma como você reage a isso diz muito sobre sua maturidade emocional. Agora vem a parte mais importante: quando você mantém firmeza, não implora explicações e não entra em ansiedade, esse movimento tende a inverter forças. O silêncio, a calma e a ausência de cobrança fazem com que ela mesma volte muitas vezes mais envolvida do que antes. É aí que o jogo psicológico muda. Quero saber de você: você já viveu algo assim? Já sentiu que uma mulher se aproximava intensamente e depois desaparecia sem explicação clara? Como você reagiu naquela situação? Insistiu, se afastou ou manteve postura firme? Deixe seu comentário contando sua experiência ou sua visão sobre esse comportamento. Sua resposta pode ajudar outros homens que estão passando exatamente por isso agora e ainda não conseguem enxergar o que realmente está acontecendo por trás desse vai e volta emocional. Quando você escolhe a indiferença consciente, não como jogo, mas como postura, algo profundo acontece no psicológico feminino. A sua ausência de reação quebra um padrão ao qual ela estava acostumada: a homens que se explicam demais, que correm atrás, que buscam validação. E é exatamente aí que surge a reação exagerada. Não porque você fez algo errado, mas porque você fez algo raro. Ela começa a demonstrar incômodo de formas sutis. O tom muda. O humor oscila. Pequenas ironias aparecem. Não é desinteresse, é conflito. O silêncio que você mantém obriga ela a lidar com sentimentos que preferia manter sob controle. Quando não encontra resposta emocional em você, a mente dela preenche o vazio com suposições, inseguranças e apego reprimido. O ciúme silencioso é outro sinal claro. Não aquele explícito, mas o que surge em perguntas disfarçadas, observações atravessadas ou mudanças repentinas de comportamento quando percebe que você não depende mais da atenção dela. A indiferença firme ativa um medo primitivo, o medo de perder acesso. E quando isso acontece, a reação vem em forma de exagero emocional. A maioria dos homens interpreta isso de forma errada. Acham que ela está confusa ou difícil. Mas quem enxerga com clareza entende: essa reação não nasce do desprezo, nasce da conexão. Do desejo que não foi verbalizado. Do apego que ainda não foi assumido nem por ela mesma.
O estoico não confronta, não explica, não se justifica. Ele observa. Ele mantém o eixo. E quanto mais firme é sua postura, mais evidente se torna a luta interna dela entre manter o controle e se aproximar emocionalmente. Agora quero saber de você, que está assistindo. Você já percebeu alguém mudar completamente de atitude quando você parou de correr atrás? Já sentiu que o seu silêncio causou mais impacto do que qualquer explicação? Escreva nos comentários o que você viveu ou o que você está vivendo agora. Muitas histórias são mais parecidas do que parecem, e seu relato pode ajudar outros homens a enxergarem sinais que hoje passam despercebidos. Esse é um dos sinais mais reveladores e também um dos mais negados por elas. Quando uma mulher começa a demonstrar curiosidade constante sobre a sua vida amorosa, raramente é por simples interesse social. Perguntas aparentemente inocentes como "você é muito disputado?", "as mulheres dão em cima de você?", ou comentários do tipo "imagino que você não fique sozinho por muito tempo" não surgem do nada. Elas nascem da necessidade de se localizar emocionalmente diante de você, mesmo que ela ainda não tenha coragem de assumir isso nem para si mesma. O detalhe mais importante aqui é que ela não pergunta de forma direta. Ela observa, compara, analisa. Presta atenção em como outras mulheres reagem à sua presença, tenta medir seu valor através do olhar alheio e, ao mesmo tempo, luta contra o próprio impulso de se expor. Esse conflito interno faz com que a curiosidade apareça mascarada de brincadeira, ironia ou simples conversa casual. Sob uma ótica estoica, isso revela algo profundo. Quem está em paz não precisa investigar. A curiosidade excessiva quase sempre denuncia apego à informação. Ela quer saber se existe concorrência, se você é emocionalmente disponível, se já pertence a alguém, não para agir imediatamente, mas para preparar o terreno psicológico dentro dela. E é justamente nesse ponto que muitos homens erram. Ao responder demais, se justificar ou entregar detalhes íntimos, eles quebram o mistério e perdem valor. O silêncio calmo, a resposta curta e a postura firme geram mais impacto do que qualquer explicação longa. Quanto menos você tenta se provar, mais ela se envolve tentando decifrar. Agora quero saber de você. Você já percebeu uma mulher fazendo esse tipo de pergunta disfarçada sobre sua vida amorosa? Ela perguntava diretamente ou sempre vinha com comentários sutis e comparações? Na sua experiência, o interesse dela aumentou quando você manteve reserva ou quando falou demais? Deixe sua vivência nos comentários. Sua história pode ajudar outros homens a enxergarem sinais que, muitas vezes, passam despercebidos. Quando uma mulher começa a testar seus limites emocionais, muita gente interpreta isso como joguinho ou desinteresse. Mas, na maioria das vezes, é exatamente o oposto. Essas provocações leves, atrasos calculados e mensagens ambíguas não surgem do nada. Elas aparecem quando existe curiosidade, atração e, principalmente, insegurança emocional sobre você. Ela provoca para observar sua reação. Chega um pouco mais tarde de propósito, responde de forma vaga, lança uma frase dúbia e fica em silêncio depois. Tudo isso tem um objetivo inconsciente: medir sua estabilidade. Ela quer saber se você perde o controle, se explica demais, se cobra atenção ou se implora por clareza. E é exatamente aí que muitos homens se sabotam. O homem instável reage. Ele questiona, pressiona, demonstra ansiedade e entrega a sua necessidade emocional. Já o homem firme permanece calmo. Ele não entra no jogo, não reage com raiva, não tenta controlar a situação. Ele observa, mantém sua postura e segue centrado. E isso gera um efeito poderoso: o desejo cresce, mas junto com ele nasce um conflito interno nela. Porque quando você não reage como o esperado, algo quebra o padrão. Ela percebe que não tem domínio emocional sobre você. E essa percepção mexe profundamente com o desejo feminino. Quanto mais você se mantém sereno, mais ela tenta entender. Quanto mais ela tenta entender, mais ela se envolve emocionalmente, mesmo que lute contra isso. Esses testes não são conscientes. Ela não acorda pensando "vou testá-lo hoje". É uma resposta emocional automática. Uma forma de sentir segurança através da reação do outro. Quando essa reação não vem, a mente dela entra em conflito: desejo versus controle, atração versus medo de se entregar. Agora,
Quero saber de você. Você já passou por uma situação assim? Já percebeu alguém provocando, se afastando ou criando ambiguidade só para ver como você reagiria? Ou talvez você só tenha entendido isso depois que tudo já tinha acontecido? Escreva nos comentários o que você acha desses testes emocionais. Você acredita que eles revelam interesse ou imaturidade? Sua experiência pode ajudar outros homens que estão passando exatamente por isso agora. Quando uma mulher busca sua atenção de forma disfarçada, quase nunca é algo aleatório. Nada é por acaso. Ela aparece sem querer, reage exatamente ao conteúdo que sabe que você vai notar ou surge nos momentos em que sua presença cria impacto emocional. Por fora, tudo parece casual. Por dentro, existe cálculo emocional. Esse tipo de comportamento revela desejo contido, mas também medo de se expor. O estoicismo nos ensina que quem deseja de verdade testa o ambiente antes de se revelar. Ela observa como você reage. Se você se empolga demais, ela recua. Se você ignora completamente, ela intensifica as tentativas. É um jogo silencioso de aproximação. Não porque ela queira manipular, mas porque não quer perder o controle da própria imagem nem se sentir vulnerável. Repare como essas coincidências tendem a se repetir. Curtidas pontuais, comentários sutis, perguntas aparentemente neutras, presenças inesperadas. Nada disso acontece uma única vez. A repetição é o sinal. Ela quer ser vista, mas não quer ser cobrada. Quer sua atenção, mas sem precisar pedir. É aqui que muitos homens erram. Confundem casualidade com desinteresse ou, no extremo oposto, interpretam como convite direto. O homem estoico entende que a atenção não se implora nem se entrega em excesso. Ele mantém postura firme, observa, responde com calma e não transforma esses sinais em perseguição. Agora quero saber de você. Já viveu uma situação em que alguém aparecia do nada com frequência, reagia exatamente ao que você postava ou surgia nos momentos mais convenientes? Você acha que isso é interesse genuíno ou apenas carência disfarçada? Comente aqui embaixo se você já passou por algo parecido e como lidou com isso. Sua experiência pode abrir os olhos de outros homens que ainda confundem coincidência com acaso. Quando uma mulher começa a respeitar o seu silêncio, algo profundo já está acontecendo dentro dela. O homem que não se explica demais, não se justifica e não tenta controlar a percepção alheia transmite algo raro hoje: autodomínio. E o autodomínio é silenciosamente atraente. Quanto menos você tenta convencer, mais ela tenta entender. Quanto menos você fala, mais espaço você cria na mente dela e é nesse espaço que o desejo cresce. O silêncio estoico não é frieza, nem joguinho. É presença firme. É a capacidade de observar sem reagir impulsivamente. Quando você responde apenas o necessário, quando não corre para se defender, quando não se apressa em explicar suas intenções, ela começa a projetar pensamentos, dúvidas e expectativas. Ela se pergunta o que você pensa, o que sente, por que não reage como os outros homens. E essa curiosidade silenciosa vira envolvimento emocional. Muitos homens perdem valor justamente por falar demais. Tentam se justificar, se explicar, se provar. O homem estoico entende que quem se explica em excesso revela insegurança. E a mulher sente isso, mesmo que não saiba explicar racionalmente. Já o seu silêncio comunica força, estabilidade e mistério. Ele mostra que você não depende da validação dela para se sentir inteiro. Isso gera respeito. E onde existe respeito, o desejo encontra espaço para nascer. Agora, repare quando você permanece em silêncio, ela começa a falar mais. Começa a se expor, a testar, a buscar sinais. Ela tenta preencher o vazio que você deixou. Esse é um dos sinais mais claros de atração reprimida. O silêncio não afasta a mulher interessada, ele desestabiliza emocionalmente aquela que já sente algo. Porque ela não tem controle sobre você. E perder o controle é algo que mexe profundamente com o emocional feminino. Se isso já aconteceu com você, você sabe do que estou falando. Aquela mudança no comportamento dela quando você para de se explicar. A atenção que cresce. O interesse que aparece. O incômodo silencioso.
Tudo isso é resposta ao seu domínio interno. E agora eu quero saber de você: você já percebeu uma mulher mudar completamente de atitude depois que você passou a falar menos e observar mais? Comenta aqui embaixo se você já viveu essa situação ou se está vivendo agora. Sua experiência pode ajudar outros homens a entenderem o poder do silêncio. Ela demonstra carinho, cuidado e presença. Escuta com atenção, se importa com seus detalhes, lembra do que você diz e cria uma conexão emocional clara. Mas quando o momento pede avanço, quando a relação pode se tornar mais íntima e direta, algo nela trava. Não é rejeição. É conflito interno. O desejo existe, é real, mas o medo de se entregar fala mais alto. Esse comportamento confunde muitos homens. Porque, na lógica comum, quem demonstra afeto quer avançar. Mas a mente humana não funciona apenas pela lógica. Ela funciona pelo medo, pela autoproteção e pelas experiências passadas. Muitas mulheres aprenderam a se conectar emocionalmente, mas também aprenderam a se defender quando sentem que podem perder o controle da própria imagem, do próprio coração ou do próprio poder emocional. Do ponto de vista estoico, isso revela algo importante: ela se sente segura com você, mas ainda não se sente pronta para se render. O carinho é a zona segura. A intimidade direta é o território do risco. E quando alguém oferece afeto sem avançar, geralmente está tentando manter o controle da situação, mesmo já estando emocionalmente envolvida. Observe como ela age. Ela cuida, pergunta, demonstra preocupação, mas evita situações onde o desejo poderia se tornar explícito. Evita conversas mais diretas, evita momentos a sós mais intensos, evita qualquer cenário onde não consiga recuar rapidamente. Isso não é falta de atração. É medo de cruzar um ponto sem volta. Agora pense com honestidade: quantas vezes você já viveu isso? Quantas vezes sentiu que havia algo no ar, mas a coisa nunca avançava? Escreva nos comentários se você já passou por uma situação assim. Seu relato pode ajudar outros homens a entenderem o que estão vivendo agora. O erro de muitos é tentar forçar o avanço. Pressionar, cobrar, exigir definição. Isso mata o desejo e confirma o medo dela. O homem estoico entende que o controle emocional é a maior forma de poder. Ele não implora, não confronta, não se frustra visivelmente. Ele mantém postura, presença e silêncio estratégico. Quando você aceita o carinho sem tentar acelerar o processo, algo interessante acontece. A tensão aumenta. O desejo cresce. Porque o medo dela precisa de tempo para ser superado, e o desejo só amadurece quando não é pressionado. Quanto mais você se mantém firme, calmo e inteiro, mais ela percebe que a entrega não seria uma perda, mas um ganho. Agora me diga nos comentários: você acha que esse tipo de comportamento feminino vem mais do medo de se machucar ou do medo de perder o controle emocional? Quero saber sua visão. Leia também o que outros homens estão escrevendo, porque muitas respostas vão fazer sentido para você. Se esse texto descreveu exatamente alguém da sua vida, escreva apenas "aconteceu comigo". Isso mostra que você entendeu o sinal e que não está sozinho nessa experiência.